E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Bélgica e o início das férias de verão da Fórmula 1. Porém, aquele início de férias de verão que teve notícias aí que abalaram as estruturas. Bom, e aqui comigo hoje está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. E fiquem felizes que por 3 semanas vocês não vão escutar o hino da Holanda acompanhado com o hino da Áustria. Exatamente. Agora, se você é fã da Red Bull... Exato. Apesar que, na Indy não toca, né, o hino. Porque se o VK vencesse lá, ia ter hino da Holanda, né? A não ser que você esteja assistindo a Copa do Mundo. Não sei se a seleção da Holanda está na Copa do Mundo feminina, mas se tiver, você pode, tendo saudades, assista um jogo da seleção holandesa. Quem sabe você mate essa saudade. Pra quem tá com saudade de outros hinos também, você pode assistir. Tá sendo bem legal assistir por causa dos hinos também. Bom, antes de prosseguirmos, né, aqueles recadinhos do paddock de sempre. Lembrando o pessoal da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Após, aonde você, com qualquer valor, pode contribuir e auxiliar aí no crescimento do Boletim do Paddock. Então, o link do Após está na descrição desse episódio. Também não deixe de conferir os nossos outros links disponíveis aqui, como o da Amazon. Se você for fazer qualquer compra e utilizar o site da Amazon, deixa salvo o nosso link lá do boletim, que qualquer compra que você faça, a gente recebe uma pequena comissão e acaba auxiliando o nosso projeto e a continuidade tanto do podcast como das nossas lives lá no YouTube e a manutenção do site. Bom, para quem não sabe, a Fórmula 1 criou a F1 Academy porque muitos podem não saber, porque a bendita da Fórmula 1 não transmite as corridas. Isso é uma coisa que a gente já ficou pé da vida, já falou em outros podcasts, já falou em lives, mas é uma coisa que a gente vai rebater bastante. E agora, né, a próxima etapa, a última etapa, que é em Austin, vai ser transmitida porque, incrivelmente, a Fórmula 1 conseguiu conciliar os dois calendários, da F1 Academy com o da Fórmula 1. Então, não percam, lá em Austin, a transmissão da corrida que temos a Marta Garcia, né, Débora? Isso. Marta Garcia como líder do campeonato. É uma pena, seria muito interessante de ter assistido aí, porque as pilotos que estão competindo na F1 Academy, a gente já viu elas competir em outras categorias, entre eles a saudosa W Series. E teve mudanças, né, Débora, na F1 Academy, que ano que vem, das 15 meninas que disputam o campeonato, 10 serão madrinhadas, vamos por dessa forma, por equipes da Fórmula 1. Os times vão poder escolher as pilotas que eles vão colocar no grid da F1 Academy, e aí eles vão fazer a sua seletiva, vão buscar os seus recursos. Não foi algo muito explicado, só disseram que os times vão selecionar essas pilotas para poder representar eles na F1 Academy, e os carros que elas dirigirem vão ter a pintura correspondente à pintura que essas equipes utilizam já na categoria principal. Exato. É legal, é uma coisa que a gente já vinha de crítica há muito tempo, da falta de, não obrigatoriedade não, mas falta de incentivo para as equipes, né, pegarem as meninas nas bases e poder auxiliar elas a crescer até chegar, se um dia for possível, acredito que será, na Fórmula 1. Não da forma que até eu já critiquei, e a Natália Deville fez um vídeo até comentando sobre isso lá no canal dela, Elas na Pistas. Também recomendo muito vocês acompanhar, que a Nath faz excelentes notícias sobre mulheres no automobilismo, em que a gente falou, ela também comentou sobre o fato da Williams ter, né, a Jamie Chadwick, mas assim, trata ela como um estandarte, tipo, olha, nós temos ela aqui, bacana, mas não damos nenhuma apoio para ela, tipo, não tem apoio alguma para essa menina. A gente não vê ela tentando incentivar ela para uma F3, para uma F2, nada. Tipo, ela teve que galgar caminhos lá com a Andretti nos Estados Unidos. Então, assim, agora vem esse apoio para 10 meninas. Eu já até, na hora que eu tava comentando com a Débora antes de entrar, já falei, eu vou criticar uma coisa que eu achei, assim, chato, que é
você tem as meninas do automobilismo que já não tem apoio. Aí quando chega na F1 Academy, das 15, só 10 serão patrocinadas, né, vamos por dessa forma, por equipes de Fórmula 1. 5 não. Essas 5, a possibilidade dessas 5 já ter um sentimento de derrota por chegar ali e não estar com com as equipes principais da Fórmula 1 é muito ruim. E aí, até uma coisa que a Débora estava falando, que seria legal, né, de ter marcas, outras equipes de outras categorias patrocinando essas meninas. Eu acho que assim, eu tenho duas coisas para poder dizer sobre o assunto. Primeiro é que, por já levar o nome da F1, né, F1 Academy, acho que deveria ter tido um cuidado maior nesse primeiro ano da categoria. Eu entendo que era importante lançar uma categoria para poder, tipo, sanar a lacuna que a W Series estava deixando. Ninguém sabia ainda muito bem se a categoria ia de fato acabar ou se ela ia perpetuar por esse ano. Mas aí veio essa bomba da Fórmula 1. Eu acho que eles poderiam ter tratado com um pouquinho mais de cuidado, porque tem esse nome, tem um nome de peso, né? Quando a gente olha, tipo, uma Fórmula 2, Fórmula 3, também tem um peso, não só por causa do Fórmula, mas por também correr junto ali com a Fórmula 1, dividir as pistas com a categoria principal. Sobre isso que o Rubens disse, sobre a gente ter 15 meninas no grid, só 10 serem apadrinhadas pelas equipes de Fórmula 1, eu acho que causa, sim, uma certa quebra, mas aí talvez, porque foi o que eles falaram, né, os outros parceiros para essas 5 outras pilotas vai ser definido depois, eles vão, ao longo dos próximos meses, eles vão vir com as novidades. E foi uma das coisas que eu falei pro Rubens, se a gente tiver uma participação, não só de outras equipes, né, como o Rubens tinha citado, assim, talvez uma Andretti, tipo, resolva patrocinar uma menina que vai correr na F1 Academy, já visando aí a possibilidade de no futuro estar no grid da Fórmula 1. Eu até falei pro Rubens, talvez a Audi, porque por mais que a Alfa Romeo, né? Sauber, né? Audi Sauber, né? Separadas. Separadas. Ford. A Honda, a Ford. Tipo, a fazer também as fornecedoras de motores dessas marcas, que são grandes, também entrarem na F1 Academy. E aí seria muito interessante. Acho que pode ser bom para poder também nivelar essa questão de você dar visibilidade. Uma coisa que eu também queria falar sobre o assunto, mas só dar uma pincelada, assim, é que eu acho que foi muito interessante a forma como a Suzy conseguiu também esse apoio para o segundo ano da categoria. Ela como pilota e também com a experiência que ela tem de já ter gerenciado uma equipe, eu acho que foi interessante, tipo, conseguir essa junção das equipes. Mas eu fico me perguntando qual foi a cartada que ela deu. Porque também acho que deve ter sido aquele papo de assim, ou todo mundo entra e a gente faz bonito para poder ajudar essas pilotas. Tem muitas equipes do grid da Fórmula 1 que nunca nem demonstraram interesse de ter uma mulher, né? Acho que as que a gente pode falar. A Alfa Romeo tem uma mulher, sim, na academia. A Alpine, a Aston Martin, né, também. A Ferrari, que tá ali no programa que foi um programa que a gente achou que talvez, né, fosse expandir para outras equipes e ninguém fez. Então acho que. Não, mas a F1 Track até que foi legal. Não, foi legal, mas legal. Assim, não teve apoio das outras equipes. Então o que eu. E aí fica pesado também, só a Ferrari. Então eu fico me questionando assim, tipo, qual foi a abordagem? Porque, as outras estão fazendo o mínimo, pelo menos. Eu tô falando o mínimo mesmo. Tô fazendo, tipo, esse mínimo. O quanto que vocês que não estão fazendo nada podem pelo menos fazer o mínimo, que é patrocinar? Porque, cara, é bizarro. Não, até eu tô otimista, eu fico feliz que até eu como McLaren vai pela primeira vez tomar vergonha na cara e vai patrocinar, porque não adianta nada ter a Emily lá na Extreme E, mas não ter uma mulher treinando na base, Pô, é legal, já a pessoa entra uma guria patrocinada pela McLaren e futuramente não consegue chegar na Fórmula 1, mas vai para uma Fórmula E, vai para uma Indy, vai para uma Extreme E, que a McLaren tem
equipe, sabe? Eu acho que a mesma coisa na Alpine, né? Você consegue ir para um Endurance no futuro, uma Aston Martin que também está em Endurance. Pô, bacana. Acho que assim, é uma forma de você dar uma amplitude maior para a carreira dessas meninas. A Ferrari mesmo, que tem a Lilou, a mulher lá na WEC, que pilotou nas 24 horas de Le Mans, pilotou GT, né? Ela era da LMP2, ela foi a primeira mulher a guiar um hipercarro, e ela não estava se dando muito bem com os LMP2, mas quando ela foi pro GT, ela, tipo, ascendeu, assim. Então, a Lilo Haddox é uma pilota que é bem interessante acompanhar e ela é da academia da Ferrari. Mas a Ferrari tem feito uma trajetória de ter pilotas, né? Tanto pelo programa do Girls on Track, como a Lilo, que eles resolveram apoiar. Então, eu achei legal. Eu achei que só que realmente demorou. Acho que deveria ter sido desde o começo, como a Débora falou, já que é para usar o nome da F1 Academy, né? Vamos utilizar também as equipes. Torço para que as outras 5 realmente eu fiquei com muita dó, porque sabe aquele sentimento de ser o último escolhido no time de futebol? E eu realmente era o último, um dos últimos a ser escolhido no time de futebol. Pô, eu sei qual que é essa sensação, e eu fico imaginando numa seleção dessas, cada equipe, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, e as últimas 5 ficando, tipo, mano, que triste. É por isso que eu quero saber como que vai ser a escolha. Porque se a equipe, ela fizer um processo dela, tipo, seletivo, ir lá, olhar na base, olhar essas pilotas que já correram na F1 Academy esse ano e escolher, beleza. Agora se for tipo uma peneira de base que você bota todo mundo alinhado ali, cada um escolhe, aí é uma sacanagem do caramba, né? Não, é. Pô, velho. E torço que seja, que nem a Prema tá, eu acho que outra equipe que tá... Não, é só a Prema mesmo, né? A Sauber já tá, né, com a Alfa Romeo, em uma das equipes, com uma das meninas. Sim. Então, assim... A Lena Biller, ela é pilota da Alfa Romeo. Então, já é uma pessoa que é uma guri... Mas pô, já não é hora da Sauber jogar ela pra F3, por exemplo? Então vamos ver o que eu quero saber também da F1 Academy é qual vai ser o processo. Porque assim, antes era F1 Academy W Series F3, que já é um caminho que você tem que longo para poder percorrer. Uma coisa que eu não me recordo, pode ser uma falha minha, mas assim, pelo que eu acompanho da F1 Academy, não foi dito para onde que a campeã vai. Ela vai ter um lugar na F3, a equipe com quem ela ganhar, tipo, vai ser obrigada a colocar ela na Fórmula 3? Eu não vi falando sobre esse assunto. Se eu não me engano, a Marta Garcia ela é da Prema, né? Ela tá na equipe da Prema, se eu não me engano. Então, será que a Prema vai colocar ela? Porque a Prema, né, não é muito de honrar o combinado, né? O combinado com a Prema sai caro. É o contrário do velho ditado. Então fica... É muitas dúvidas. Eu só sei que tem muitas dúvidas. Dá pra fazer um podcast só sobre isso. Dá sim. Eu acho que depois ali de Austin, quando a gente ter muita... Eu acho que vai ter bem mais informações. Eu acho que fica interessante realmente a gente sentar e papear sobre esse assunto. Mas uma coisa que a Débora falou e que só para finalizar sobre isso, eu acho que a Suzy Wolff aquela vez ela foi muito atacada, salvo engano, acho que foi a etapa de Miami da Fórmula 1, que ia ter uma corrida da F3, eu acho que é Miami, eu não lembro assim, eu acho que é Miami, em que ela estava lá e estava tendo corrida da F1 Academy e estavam, destruindo ela, né, porque ela não estava na F1 Academy, onde já se viu... Por que a F1 Academy não estava correndo com a Fórmula 1? Não, eu acho que assim, atacando ela, sem saber, porque às vezes ela estava ali fechando isso, né, tentando trazer essas coisas. E também, assim, não longe de querer desmerecer o trabalho que ela faz, porque eu acho ela uma pessoa fantástica, por tudo que ela já fez e principalmente ali o trabalho dela na Fórmula E, porque a gente viu quando ela saiu, a equipe sumiu. Mas o que eu quero dizer é o quanto que também ela conseguiu de influência com o Toto Wolff, porque o Toto Wolff, que é o marido dela, é dono de uma das principais equipes. Dono não, né? O chefe de equipe de uma das principais equipes. Dono porque tem participação, né?
Mas a Mercedes também é muito influente dentro do grid. Então também, tipo, o quanto que ele pode ter ajudado a mexer os pauzinhos ali, né? Tipo, de estimular, falar, não, vamos ajudar a galera. Porque eu acho que deve ter sido uma coisa, tipo assim, ou as 10 equipes entram e ajudam, ou ninguém vai entrar. É. Porque deve ter sido uma coisa desse tipo. Tipo, vai ficar feio pra você que vai ficar de fora. Não Você, viu? equipe que não quer ficar. Pode ter tido um negócio assim. Tipo, Com certeza. Com certeza deve ter tido tem umas ali que eu sinto o cheiro de um macho escroto. Bom, falando em macho escroto, vamos falar da Alpine, né, Débora? Porque ali, ó, se vocês ouvem o BBcast, vocês devem ter ouvido a gente falar que Que bom que a gente nem gravou o podcast da Alpine, né? Que o Otmar estava com os dias contados. Em primeira mão você viu aqui no BP. Exatamente. E a gente nem vai pro paddock, olha só que coisa. Exatamente. A gente vinha falando, né, que essas mudanças todas... Cara, o cheiro... O cheiro de vai dar merda. Não, o cheiro da guia de liberação do FGTS, do seguro-desemprego, tava forte na Alpine, no sentido de ser entregue ao Otmar. Porque, assim, cara, eu fico imaginando, se ele foi pra Spa já ciente que ia ser demitido... Já, né? Foi. Caraca, velho. Porque assim, Cara, eu sou sincero. Se eu sou demitido, um dia se eu for demitido, alguém fala assim, mas assim, você vai continuar. Não, amigo, você tá me demitindo hoje? Eu estou caindo fora. Tô caindo fora agora. Mas você tem culpa. Não, pega o aviso prévio e enfia no rabo. Cara, que não tem coisa. É a pior coisa. Eu vou contar uma historinha rapidinha sobre uma vez que a gente teve um office boy no escritório que contratou ele. E aí não deu certo, aí ele foi com aviso prévio. E na época a gente falou, pessoal, dispensa. Não, vai fazer aviso prévio trabalhado, faz indenizado. Não, faz aviso prévio trabalhado. Foi a pior coisa que teve no mundo. Sabe? Era um terror, porque a pessoa começou a trabalhar com uma vontade, com uma lerdeza, e sabotava tudo que a gente passava pro cara fazer, que era terrível. Tudo bem que o cara também trabalhava de gogo boy à noite na Nova Story. Não ajudou muito. Mas assim, foi complicado. E isso me ensinou bastante. Tipo assim, pra demitir? Demite na hora. Não fica ensaiando. Demite. Então, eu queria fazer um parêntese sobre isso, porque depois que passou o GP, né? Aí veio alguns comentários sobre a vida do Otmar pós-Alpine, né? Porque... Aquela coisa, parece que o pessoal também da Fórmula 1 não consegue desapegar do Otmar, né? Se pegasse uma consultoria comigo, eu diria algumas coisas sobre esse assunto. Porém, dizem as línguas, e o Otmar também, parece que deu uma entrevista para Sky Sports da Alemanha, onde ele falou que ele já estava com um contrato com outra equipe, que já estava tudo definido, ele só não podia falar para qual equipe que ele estava indo, mas algumas coisas já estavam sendo definidas. Desculpa. Você falou que... eu não posso falar qual equipe que eu estou indo, aí toca o celular dele e começa a tocar o tema do 007, né? Não posso dizer. E aí, beleza, né? Aí perguntaram pra ele o porquê que tava acontecendo as coisas da Alpine, porque ele tava saindo. Ele falou, teve muita coisa que eu tentei colocar lá, implementar, não deu certo. Tipo, tava saindo barrado pelas coisas que a gente tava querendo fazer. Então ele se pirulitou de lá. E aí, passou alguns minutos, ele foi visto entrando na Aston Martin e por lá ficou. Então assim, Otmar, tudo bem, tem um relacionamento muito grande, né, com a Force India Racing Point Aston Martin, que ele tava lá há milhões de anos. Então se ele vai voltar para lá, não saberemos, né? Vamos descobrir agora, nos próximos meses, se ele realmente voltou para Aston Martin. Mas eu fico chateada que se ele estiver voltando pra lá como chefe de equipe... cara, dá um tempo pro Mike Craig, que eu acho ele um chefe de equipe interessante pra gente, pelo menos, esperar. O Otmar, eu já... é isso aí mesmo. Então, recapitulando a história da Alpine, né? Teve a mudança do CEO lá, aí veio o Philippe Kieff, aí agora veio toda essa bomba de um monte de gente saindo da Alpine ao mesmo tempo, como foi o Alan Permane, que estava há 34 anos na Alpine, Renault, enfim, saiu de lá. O Otmar tinha 18 meses que ele estava no cargo de chefe de equipe, saiu.
O Pat Fry saiu também da Alpine, mas foi muito rápido, né? Ele saiu da Alpine e a Williams já estava anunciando que ele vai trabalhar com eles. Foi uma contratação muito importante feita pelo James Vowles, que ele está tentando reestruturar ali o departamento técnico da Williams. E aí, nesse meio tempo, entre, tipo, Otmar vai sair da Alpine e a Alpine confirmar a notícia, começaram a falar que o novo chefe de equipe ia ser o Binotto, né? Não veio essa confirmação, mas sabe-se lá o que vai acontecer nos próximos meses. O que a gente sabe é que o Bruno Famin é o novo chefe de equipe da Alpine, então temos sim um novo chefe de equipe. Ele vai assumir o cargo a partir do GP da Holanda, então ele já vai estar ali comandando o time. O Julian House vai ficar com a academia da Alpine, cuidando dos jovens talentos. E o Matt Herman vai liderar a equipe técnica desse time, né? Foi uma bagunça, vamos ver aí. Espero que... Ai, gente, olha, sinceramente, espero que Binotto não esteja voltando. Foi uma coisa que eu até tinha comentado assim por alto. Se ele vir pra Alpine na parte técnica, eu concordo. Porque ele é um baita de um cara. Se parar pra pensar, até faz sentido a vinda do Binotto, se vai descongelar o motor Renault. Exato. Se for pra isso, genial. Nossa. Acertaram demais, pegaram um cara que eu acho que realmente muito bom, parte técnica. Agora, se for botar ele na parte de chefia, não. Porque o que a Alpine hoje está precisando é de alguém que saiba gerenciar pessoas. Não é só fazer o departamento técnico funcionar, não. É gerenciar pessoas. Colocar as coisas nos eixos. Então me chame para uma consultoria. Eu chamaria o Briatore. Vamos voltar. Já que é para resolver o problema, o Briatore é a melhor pessoa para gerenciar pessoas. Mas você tava querendo colocar ele na Ferrari já? Não. Ferrari. Eu estou vivendo meu luto. Eu acredito que o nosso amigo Fred vai botar no Ferrari nos eixos. Você acredita? Eu não acredito em mais nada. Eu acredito. Eu estou de luto. Estou de luto a partir desse GP. Porque Laurent saiu e com ele levou uma parte do meu coração. Porque assim, o estado, a cara de tristeza do pessoal da Ferrari nesse fim de semana, assim, foi bom, tivemos um pódio, né? Nem tudo foi tão perfeito assim, poderia ter sido um pouco mais se Carlos Sainz fechasse a matraca dele e corresse. Mas. O que tem de gostoso tem de boca. De burro. Ai. Como é que é? Burro do jeito que o diabo gosta. Feio burro do jeito que o diabo gosta. Do jeito que o diabo gosta. Enfim, gente. Desculpa, é isso. gente. A gente tivemos que expressar aqui. É que esse não foi. Até a Débora falou: a capa do BBcast desse final de semana vai ser aquele foguete da McLaren que você fez, mas só aquele caindo, né? Eu falei: não vou fazer isso, porque eu sou uma das pessoas que é traumatizado pela explosão do ônibus espacial quando retornou lá nos anos 90, nos anos 2000 ali, um dos últimos. Não é traumatizado com Elon Musk, olha só. Não, que pessoa boa. Que foguete da ré, segundo Elon Musk. Segundo Elon Musk, ele costuma dar ré, ele volta. Costuma dar ré. Bom, prosseguindo aqui com as notícias, né, tem as mantas térmicas, né, Débora, que seguem para 2024. Não, eu vou ser sincero. Virou esquema de pirâmide. Um esquema de pirâmide. Virou esquema de pirâmide as mantas térmicas. Porque assim, 2024 a gente resolve. Chega em 2024, 2025 a gente resolve. Vamos esperar 2026, que 2026 muda o conceito do carro. Mudou o conceito do carro. Não, vamos aguardar. Vamos aguardar essa Pirelli, vai ficar. Porque os pneus são novos. Cara, vai ser um tal. Eu acho que é aquela coisa, sabe, da licitação das mantas térmicas, tem que fabricar novas mantas térmicas. Eu sou um defensor das mantas térmicas porque, cara, é querer brincar com uma coisa que não faz o menor sentido. Tudo bem, quer ser carbono zero? Sim, seja carbono zero. Obriga as porcarias dos autódromos a meter placa de energia solar que você produz energia para manta térmica, pronto. Então, eu acho que assim... Interlagos já tem, então Interlagos... Pronto, corre só Interlagos, manta térmica, só, por favor. Só aqui que tem corrida que presta. Nossa, esse podcast de hoje tá ácido, né, menino? Que coisa. Mas, assim, né, vai ficar as mantas térmicas, teve a votação lá.
Aparentemente. As votações. Naquele frio de Spa, todo mundo enrolado. Todo mundo enrolado na manta térmica, que nem o Hamilton naquela vez lá no trem. Gente, vão tirar as mantas térmicas? Não. Hoje não, Fábio. Mas a votação? Não, já votaram. Então falaram que tinha que ter, tipo, pelo menos cinco equipes votando a favor, mas parece que rolou, tipo, um lobby ali pra todo mundo falar não. Então, 5 equipes votando a favor. Mercedes, McLaren, Williams, Aston Martin, que tem motor da Mercedes. Da Mercedes. Aí chegaram para Alpine e falaram, então, a gente te ajuda a liberar o descongelamento do motor Renault se você votar com a gente. Aí, parece que rolou um lobby ali pro pessoal falar não. Aí a Pirelli foi um cara de tacho e falou, tudo bem. Lobo, né? Bom, a Pirelli falou, não tem o que fazer, né, galera? Aí teve toda uma discussão, porque, tipo, teve uma parte do grid, alguns pilotos que testaram sem a manta térmica, fizeram ali, mas tem uma parte que não testou, porque, ó, tem uma galera que também não se ajuda a querer testar, né? Então aí também é difícil. Aí teve essa avaliação, a Pirelli tinha falado, olha, a gente já apresentou todos os nossos relatórios, dizendo, tipo, os avanços que a gente teve para os pneus do próximo ano, a gente é capaz de fornecer um pneu que não vai precisar da manta térmica. Apresentaram para as equipes falaram não. Cara, trabalhar na Pirelli deve ser muito frustrante, velho. Você faz um pneu de chuva que os caras não querem que vai pra chuva. Você faz um pneu que não precisa de manta térmica, os caras mantêm a manta térmica. Cara... Os bichos é chato, cara. A Fórmula 1, cara, é uma repartição pública. É uma nave Vogon. É uma nave Vogon. A Fórmula 1 tá sendo administrada por Vogons. Quem não sabe o que é Vogons, desliga esse podcast, vá ler Guia do Mochileiro das Galáxias. Ou entra no meu computador e pega nas minhas 500 passos, que em todas as passos eu salvei o filme Guia do Mochileiro das Galáxias. Exatamente. Que daí vocês vão saber. Porque além da Band ter uma transmissão com Vogons, a gente tem a Fórmula 1 administrada por Vogons. É muito burocracia. Pirelli, faz um pneu que não funciona sem manta térmica, a gente vai tirar a manta térmica. Ah, você fabricou? Deu certo? Beleza, então fica sabendo que não vai... Faz o pneu de chuva. Choveu. Não vamos correr. Caraca, velho. O Mário Isola é tão feito de trouxa quanto eu. Bicho. Cara, o Isola, velho. Puta merda, ele merecia um Nobel da Paz, velho. Porque ele não coringou até agora dentro daquele paddock. Mas ele deve ficar, eu não aguento. Bom, né? Aí foram perguntar pra ele, mas o seu pneu tá bom pra poder andar sem cobertor? Eu vou, a gente fez o pneu. Acho que ele deve ter ficado puto. Porque assim, o pneu de chuva, não o intermediário ainda não estreou. Mas o de chuva extrema, não precisa mais da manta térmica. Eu não sei o que o pessoal quer mais. Assim, eu tenho hora que eu xingo a Pirelli, tem hora, são raras as vezes. Eu tento amenizar ali pro lado dela. Não estou ganhando nada pra isso, gostaria muito. Mas... esse cara é feito de palhaço por essas equipes. E aí, eu tava vendo uns outros textos do pessoal falando, né, lá fora, porque tá tendo toda aquela coisa de tipo, a licitação, se a Pirelli vai ficar, não vai ficar. Só que assim, a Pirelli... quem vai querer entrar nessa bagunça? A Pirelli, dentro de tudo que ofereceram... Desculpa, a Bridgestone tá tranquila lá na Indy. Vai sair de lá pra cabeça? A Hankook tá tranquila na Stock, na Fórmula E. Não, entrega o pneu da Fórmula E, que é uma tristeza, né? Que é um pneu radial que é pra chuva. Que não também corre na chuva. Gente, vocês estão percebendo que se o mundo... se depender de chuva, ninguém vai sair de casa. Ai, gente, olha, sinceramente... sabe, ninguém... Não, o que a gente tem que fazer se eu for entrar no avião ver que o pneu é da Pirelli, eu não vou voar, porque se for pousar num lugar que tiver chuva... Não, o que a gente tem que fazer é todo mundo se unir lá, roubar os pneus da Indy e botar nos carros. Nossa. Botar no carro da Fórmula E, no carro da Fórmula 1, então tudo bem, porque os slick correm na chuva praticamente. Enfim... ai, gente, olha, Isola é feito de trouxa. Coitado. Não, e aí ele faz um pneu intermediário que é pra uma chuva mais ou menos, começa a ter rodada de pit stop, o pessoal coloca o pneu macio. Não só isso. Porque teve a sprint, né? Esperar a chuva, veio a chuva, enfim. Aí, George Russell estava com o pneu... tava todo mundo com o pneu de chuva extrema, que foi declarado pista molhada.
George Russell saiu do carro xingando a Pirelli. Falou, mas esse pneu são não sei quantos segundos mais lento que o intermediário. A gente não quer andar. Vocês querem o quê? Não quer andar com o pneu porque ele é lento, mas o pneu tá drenando a função dele de drenar a água, ele tá fazendo, mas não quer porque ele é lento. Então assim, gente, não corre. Chega. 24 corridas, chega. Exato. Ai. Bom, e é isso, gente. A piada Estresse. eterna da Pirelli. Coitada, a Pirelli, coitada, não tem nem culpa. Não, agora o Isola tá andando com o Toto Wolff, né? Porque a amizade ali tá grande. Que o Toto Wolff... Porque a amizade da Pirelli era com a Ferrari, né? A Ferrari não soube aproveitar. Não soube, agora tá andando junto com a Mercedes. E o Toto Wolff está voltando com a carreira dele de piloto, porque se entregar um carro mequetrefe no próximo ano, quem vai correr é ele. Por isso que o Hamilton não fechou o contrato com ainda, porque é isso. Se entregar um carro ruim, quem vai guiar o W15 vai ser o Toto Wolff. Ele que tá voltando com a carreira de piloto dele, entendeu? Vai administrar e vai correr. Exato. Bom, É isso. e vamos pra sexta-feira, né? Que teve Não vamos. chuva, né? Só teve um TL1. Nem é TL1, né? É TL, né? TL. Só teve uma TL. E sobre Spa e chuva, nós temos pergunta da nossa querida apoiadora Ana. Aninha, um beijo, muito obrigado. Espero que esse momento descontraído nosso não tenha atrapalhado você ao seu retorno aos trabalhos de aulas. Desculpa. E também no trânsito. E bom retorno às aulas, que seus alunos sejam comportados e que eles aprendam. Que eles leiam mais livros. Exatamente. Bom, ela pergunta, né, se já tivemos... Não, na verdade ela afirma primeiro, depois pergunta que já tivemos corridas em Spa após as férias de verão. Agora são antes das férias de verão, na tentativa de não pegar a chuva. Ora. Temos um Sherlock Holmes da meteorologia. Não, mas... Não é com você, Aninha, é com o pessoal da Fórmula 1. Mas assim, quando mudaram a corrida... Eu estava Mas foi que nem o Brasil, desculpa. Te falar, não, vamos tirar de abril. Eu falei, mas quanto que eles vão colocar em São Paulo que não tem chuva? Vão colocar em novembro. Eu falei, que caramba, tem chuva. Cara, eu lembro do meu pai, o dia que eu contei pro meu pai falou, mas como assim? Eu falei, os gênios. É a melhor época pra correr aqui, que tem pouca chuva, é agosto. E agosto tá de férias, olha que e tá loucura. frio. E tá frio. Pô, seria legal. Ó, seria legal. Faz no meu aniversário pra poder tirar aquele GP da Holanda horrível. Mas... E aí ela pergunta, será que já tivemos um fim de semana inteiro de sol em Spa? Sim, eu só não me recordo qual. Já teve, já. Já teve, nessa era híbrida já teve. Já teve. Eu só não me lembro o ano, mas já teve. É que é mais... É que às vezes tem a chuva no F2, na F3, mas não na Fórmula 1, assim... Nem tanto que até o horário, 3 da tarde, foi meio que jogado mais pro final da tarde para evitar a chuva. Mas uma coisa muito engraçada, Aninha, é que quando mudou a prova e colocou ela no agora, né? Quando teve essa mudança no calendário, eu estava em conversa paralela com a Denise, que eu falei, gente, onde é que eles estão com a cabeça de fazer uma palhaçada dessa? Porque ano passado... teve aquela inundação. E foi nessa época do ano que tava água brotando da Ruge. Destruiu o asfalto, né? Destruiu o asfalto. E aí eles mudaram. Mas assim, eu acho que a mudança de Spa não é nem tanto pra poder... É um pouco pra poder tentar fugir da chuva, mas também pra poder fazer aquele negócio de reorganizar o calendário e deixar ele mais regional. Porque acho que é um pouco mais fácil eles saírem de férias, tipo... Hungria, Bélgica, ou quando era, tipo, só Hungria e voltava na Bélgica. Porque você já tá ali, tipo, acho que a logística para poder voltar com os carros pra fábrica é mais fácil do que se tentar mudar a Bélgica para outro momento do ano. Talvez mais pra frente eles pensem. Mas eu acho que hoje, principalmente pro calendário do próximo ano, vai fazer mais sentido isso. Porém, a área que o autódromo tá... é uma área que já tem muita floresta, que é uma área que realmente, tipo, é esperado chuva, neblina, essas coisas, porque é de um clima de floresta. Spa né? é que nem São Paulo, tem um microclima, Interlagos, na verdade. Não, São Paulo também, o município de São Paulo tem microclima dele. Mas, assim, vou ser sincero, cara, Spa, tem dia seco não é legal. Realmente, eu acho que a chuva faz parte de Spa. Eu acho que coisas que tem que mudar, por exemplo... F3, F2 deveriam repensar se vai correr com chuva ou não.
Se corre nessa pista, na se realidade. correm, eu acho que é muito melhor, já não leva, que desculpa, tudo bem, cara, a gente teve um puta final de semana, desculpa Não, pelo Fórmula 2 foi ótimo. da Fórmula 2, da Fórmula 3, tivemos vitória do Caio Collet, tivemos vitória e pódio do Enzo Fittipaldi, Bortoleto quase leva o título, cara, foi um final de semana espetacular pro brasileiro. Mas assim, desculpa o termo, eu fico com o cu na mão de ver aqueles moleques correndo na água. Foi uma coisa que eu até... Por causa do acidente ali. Cara, o acidente de Fórmula 1, whatever, o carro é um tanque comparado com um carro que é um casca de ovo das categorias de base. Na Fórmula 2, Fórmula 3 também é desse jeito, né? Mas especificamente Fórmula 2, que é o que eu realmente acompanho, na corrida do domingo eu até dei um grito aqui, porque teve uma hora que tava o Nissan e o Leclerc, o irmão do Charles Leclerc, o Arthur Leclerc, disputando posição, e eles entraram, né, o Rouge, lado a lado. Falar Leclerc disputando posição, né? É difícil. O irmão pelo menos tenta. Faz merda, mas tenta. E o Leclerc rodou, e a sorte dele é que, tipo, o carro voltou, mas ela foi pra área de escape. Porque se ele tivesse voltado pra dentro da pista como tinha carro atrás, ele tinha tomado uma pancada violenta ali. Tipo, digna de, realmente, a gente ver mais uma tragédia em Spa. Então, eu repensaria, acho que eu faria um final de semana exclusivo da Fórmula 1, da Porsche, que eles levam com eles também, mas esses carros maiores, mais tanque. E mesmo assim, né, porque a gente teve uns acidentes feios com um carro que faz corrida de longa duração lá. 24 horas de Spa, teve acidente foi feio. feio, mas eu acho que tem que pensar isso. E é algo que também... o Pietro mesmo, né? Aquele acidente que quebrou as pernas e impediu ele de correr as 500 milhas de Anápolis. E eu acho que é uma coisa que a direção de prova ela precisa ser mais prudente para poder gerenciar as corridas, e se os campeonatos de base vão correr lá, eles serem mais responsáveis de se põe na pista, quando coloca na pista e o que faz. Porque assim, na Fórmula 2, só rapidinho, Rubens, né? A gente teve a classificação na sexta-feira, os pilotos foram pra pista e tinha começado a dar uns chuviscos, assim. Só que as melhores voltas foram feitas nos primeiros minutos da classificação. O restante da classificação, o pit lane ficou aberto, a chuva começou a cair, mas ninguém foi pra pista. Porque não tinha mais como melhorar a volta mesmo, mas ninguém quis se arriscar. A direção de prova não encerrou a sessão, deixou o cronômetro correr para poder terminar e não ficar... Porque quando vai pra bandeira vermelha em classificação, você precisa repor aquele tempo, né? E, assim, foi uma coisa que, tipo, se alguém for pra pista, talvez eles iam dar bandeira vermelha, mas não deram. Acho que você tem que ser um pouco mais prudente de, tipo, limitar as coisas e não pagar pra poder ver em Spa, principalmente. Tipo, tá chovendo? Não fa... A maior besteira que eu acho que a gente teve nesse fim de semana foi com relação à sprint da Fórmula 1. Porque a gente tinha uma janela de pista seca ali, e por causa do atraso que teve na classificação para poder tentar fazer a classificação no melhor momento, eles atrasaram o início da sprint e pegaram a sprint ali já com chuva e teve todo aquele caos. Pô, cara, não muda o horário? Exato, vamos já entrar na sprint, então vamos passar rápido pela classificação da corrida, que já começou com... Então, só voltando, desculpa, Aninha, espero ter respondido a sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, você sabe, fica à vontade, chama a gente nas redes sociais, mande sua pergunta. Você também está ouvindo o BBcast, mande sua pergunta, que a gente responde com todo amor e carinho. Então, para a classificação, né, Débora, a gente já tinha que o Verstappen havia sido penalizado e ia perder 5 posições na corrida, e agora vem minha crítica para essa penalização, que eu nunca concordei dessa penalização nesse formato em final de semana que tem sprint. Porque, tipo assim, fica meio gratuito, fica bom pro piloto. Eu fiz essa crítica também, só para ninguém vir me atacar. Nas outras vezes que teve pilotos que se valeram disso. O Lewis Hamilton, por exemplo, quando foi lá no GP do Brasil, eu falei, pô, o cara troca a peça na sexta-feira, é punido no domingo, mas na sprint ele já tá com a peça nova, já tá com o carro melhor, e tá tudo bem, tudo tranquilo. Eu acho que não. Já que vai ter uma sprint, penaliza também para sprint. Não ia fazer a menor diferença pro Verstappen, desculpa. Então, assim,
Pra ele, até seria bacana pra caramba, né? Na sprint, Verstappen largando lá de sexto, teria sido uma emoção muito bacana. Mas eu acho ridículo você só punir pra corrida. Eu acho que tinha que ser também pra sprint. Eu concordo com você, Rubens. Eu acho que é um final de semana que você trata como uma coisa meio que só, né? Eu acho que deveria ter essa penalidade. Talvez algo mude pro próximo ano, porque parece que escutaram um podcast onde eu fiz essa crítica lá na primeira sprint, que eu disse que eu acho que o final de semana deveria ter momentos separados. Classificava na sexta-feira, fazia a classificação da sprint, corria no sábado de manhã a sprint, classifica à tarde de novo e corre no domingo. Escutaram aí, roubaram essa ideia e não me deram crédito. Atencione pickpocket. Atencione pickpocket, ó. Tô escutando, viu, filha? Estão roubando BP. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O Timar também, ó. O Timar rodar. O Timar rodar, a gente não tá falando. Então, o pickpocket da FIA, tô de olho em você. Eu acho que talvez ano que vem pode ser que algo mude. Tipo, se você substituir uma peça no... Porque é justamente a mudança que vai ter esse negócio da sprint, esse formato pro ano que vem, Débora. É por causa do parque fechado. É parque fechado. Então, assim, não faz sentido o cara trocar na sexta pra no domingo... Por que não trocou, então, de sábado pra domingo? Pois é. Eu acho isso... no mínimo, muito estranho, muito incorreto, mas, né, olha aí, fia. Se estiver escutando, coloque isso daí no seu regulamento. Quem é da Fórmula 1 que está ouvindo a gente? Por favor, se manifeste. É até bom você tweetar lá, olha, eu tô te ouvindo, que daí, quem sabe, você tem milhões de seguidores, eles começam... A gente consegue fazer um Fórmula 1 BR, o site, eu já alimento o BP, eu posso alimentar um F1 BR pra vocês. Se precisar, estou aqui disponível, Exatamente. Dona Fia. Paro de fazer críticas. Mentira. Meu lado jornalístico é do capeta. Bom, vamos lá, né? Nós ainda tivemos Verstappen faz a pole. Gente, isso daí é uma coisa que eu quero explicar. Quem fez a pole? Verstappen. Quem larga na pole? Leclerc. Mas aí a dona Fórmula 1 vai lá no negócio e dá a pole pro Leclerc. Cara, não faz sentido. Não faz sentido, Fazer cara. a pole, estatisticamente, é o cara que faz a volta mais rápida. Largar na pole já é outro assunto. Que nem a palhaçada da sprint lá. Que tipo, mas quem ganha sprint é o pole. Não é o pole, cara. Que inferno. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Então, tivemos Verstappen registrando a melhor volta, pole, e Leclerc ia largar na pole. Meio estranho, mas tudo bem. Dupla da McLaren, chega ao Q3. Que momento, gente. Que alegria na ação, olha. Não, chegou o Q3, mas deu uma sumida, né? Não tava Débora, tão bem. por favor, desculpa. mantenha meu momento de emoção. É que eu tenho que valorizar o trabalho mequetrefe da Ferrari. Apesar que a Ferrari, eu havia falado que tinha esperanças da Ferrari, e aí foi a minha aposta, Carlos Sainz nas poles. Nas duas eu apostei no Carlos Sainz pra fazer pole. Eu não. Tsunoda, né? Que coitado de Tsunoda, bateu na trave pra ir pro Q3, mas teve um honroso 11º lugar pra sprint, né? Foi. E a dupla da Alpine, né? Que já tava ninguém ligando. Ficou no Q2? Volta, melhor, a gente janta mais cedo. A minha teoria é que tá vindo aí a troca dos pilotos também. Porque do jeito que tá ali... Doha se manifeste. Eu tô torcendo pra ele ganhar F2 pra subir e tirarem o Ocon. Eu gostaria de fazer um parênteses novamente dentro da Fórmula 2, que alimentaram o bichinho do Doha novamente. Porque ano passado ele fez uma temporada bem interessante, mas esse ano ele sumiu, a Virtuose sumiu com ele. Mas a Virtuose sempre foi desse jeito, muito esquisita. Lembra com o Drugo também tinha, mas com o Drugo era mais equilibrado. Cusou. Mas ele tinha sumido completamente, ganhou a corrida da Hungria, fez a pole, ganhou a corrida na Hungria, o bichinho picou ele e ganhou a corrida agora em Spa. É legal que ele e o Enzo estão disparando. Porsche foi de Americanas. Não, o Porsche esse final de semana ele foi bem. Foi bem, Rubens. Rubens tá fazendo uma cara aqui, coitado do Pochar. Sim, Rubens, eu não sou a maior fã do Pochar. Calma. É que o Pochar, eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer com ele pra frente. Que é o cara que chutou a bunda de várias categorias e não vai ter nenhuma pra ele, vai vir com ele na Stock Car.
Ai, Paul Bom, Scher. então... Todo mundo falando do Drugo na Fórmula E, Paul Scher, coitado. Pra que foi cuspir, né? Exatamente. Bom, e vamos para sábado, né? Fim de semana com sprint. Temos sábado, que temos a classificação da sprint de manhã, onde que seria o TL2, e a sprint à tarde. E assim, eu gostei desse formato, assim, nessa tacada também, mas como a Débora falou, fica jogado demais na sexta-feira a classificação. E aí, gente... Ai... A classificação da sprint, gente, como foi legal. Eu gostei. Não, eu gostei. Achei que teve uma... Assim, minha única crítica foi aquele negócio de tipo, vamos tentar fazer uma classificação semelhante ao que tivemos na sexta-feira. De pegar, tipo, a pista evoluindo porque a chuva passou. Achei que o time de ficar, tipo, adiando e demorando e não sei o quê, que resultou em atrasar o início da corrida, foi pai aquilo ali, não gostei. Mas o resultado da classificação em si foi muito bom. Foi até legal. O fato do Stroll ter batido e ter eliminado 4 pilotos. 4 de uma vez, ele falou tchau. Cara, o Stroll, ele conseguiu, velho. Olha, Tadinho. Débora, tadinho. Esse final de semana eu fiquei com dó. Peraí, fala tadinho de novo. Tadinho. Só nesse teu tadinho, você sabe quantos milhões ele fez de juros na conta dele? Trouxa sou eu. Trouxa é nós, tadinho é da gente. Tadinho é a gente que comenta corrida de rico. Exatamente, bom. Vamos fazer um podcast da nossa vida. Vocês vão chorar, viu? Aliás, Aninha, fica aqui pra você. Você me perguntou se estava tendo mais algum caos na nossa vida. Está. O monitor do Rubens queimou. Não bastasse a TV, o monitor que eu estava assistindo a corrida queimou. Então, fique aí. O problema pode ser eu que estou tendo problemas com aparelhos elétricos, ou o problema pode ser que a minha vida não está muito boa. Bom, vamos lá, porque a gente já passou o Piastri, né, que Piastri quase fez a pole, gente, quase. Foi assim, ó. Eu naquela torcida de ter uma volta eliminada do Verstappen, cara. Sei lá, roda. E é uma coisa que eu e a Débora tava falando. Tipo, depois, na corrida, quando teve incidente entre o Piastri e o Stroll não, e o Sainz, eu falei, gente, como é que o Verstappen, ele é lubrificado pra vazar das encrencas? O cara... Não acontece nada. Deus tá trabalhando. Nossa, esse ano, cara. Deus tá trabalhando, olha. E foi o que eu falei. Ele tá sacrificando virgens. Depois a gente descobriu que ele sacrifica troféus, né? Mas vamos voltar pra sprint. Como a Débora falou, né, nós tivemos a pole do Verstappen. Piastri em segundo lugar. Eu tava naquela torcida. Não, Piastri vai conseguir passar o Verstappen. Vai conseguir segurar. Vai cair um toró. Vai acontecer alguma coisa. Não aconteceu. Foi bonito, né? Foi, vamos pra largada, né? Eu, assim, na classificação eu achei bem legal essa briga, assim, que surgiu. Porque é uma coisa que eu vejo muito no Piastri, assim, tipo, a evolução dele, olhando pro que ele tá fez na base, né? E mesmo, tipo, ficando um ano parado, agora que a McLaren começou a entregar um carro melhor, tipo, você vê ele crescendo ali e o quanto que ele consegue... tirar numa pista que tava vindo em evolução, é um negócio bem interessante. Exato. E a McLaren, né, que esse final de semana ela tava oscilando, né? Uhum. Tinha hora que ela casava perfeitamente com a configuração carro-pneu. Tinha outros momentos que eram uma porcaria. Nisso, para quem acompanhou a Fórmula 1, a gente teve várias voltas, né, na sprint atrás do safety car, teve a largada, e na primeira passagem pelo pit stop, alguns pilotos entrou e outros ficaram na pista. 10 pilotos entraram, porque não tinha como todo mundo entrar. Tinha, mas a chance de dar merda era grande. Ia congestionar, né, alguém ia dar um problema. É sacanagem mandar o cara dar a volta. Eu como piloto, preferia entrar junto com o companheiro do que dar uma volta de 7 km com o pneu errado. Fizeram isso daí. Não, achei genial. O Verstappen passou, o Piastri mergulhou, já trocou pneu. Aí, quando ele trocou pneu, eu falei, ele vai liderar. E aí foi alegria, porque
Ah, gente, eu tenho que admitir. Ele aplicou todo o talento dele, Ele né? aplicou todo. Eu tava com aquela expectativa da largada da sprint, por causa daquela pista, tipo, que tava cagada por causa de ter chovido, não sei o quê. E eu fiquei, cara, eu acho que agora eu vou ver o Piastri da base. Tipo, o Piastri que faz aquelas coisas muito, muito doidas lá na base. Você fica tipo, meu Deus, menino. E, assim, o carro da McLaren não tinha como vencer uma Red Bull ali. Tipo, era muito difícil. Mas o controle dele naquela largada, nossa, Não, ele foi guerreiro, gente, foi incrível. Gostei muito. E aí, né, Nossa. mas não tem jeito, né? Verstappen, esse carro da Red Bull é a maior... Não, fora o Alonso ter abandonado e ter entrado safety car que alinhou todo mundo, né, de novo. Exato, coitado da Alonso. Bom, e aí agora a gente vai comentar sobre isso, né? Que é a pergunta da Aninha, que foi no aniversário do Alonso, abandono dele. Abandonamento. Agora a gente sabe, né? A resposta 42, o sentido da vida é Alonso abandona no seu... 33, no caso. Acho que o número tem que ser atualizado. Não, Porque na vida do Alonso é o 33. ele tá zicado com 33, né? Coitado. Mas enfim, a pergunta da Aninha é: qual sugestão de presente pro Alonso, já que foi no seu aniversário no final de semana? Curtiram o bolo da equipe? Eu não vi o bolo da equipe. Vou ser sincero, Aninha. Eu vi, achei meio... Né? Porque é bolo pra velho, né? Aquele bolo com abacaxi. É bolo com aveia, porque difícil, né? é bolo com aveia por causa que ele precisa ter ajuda na digestão. Não pode correr com o bucho cheio. Exato. Mas Ai. presente pro Alonso, Daria um CD da Taylor Swift. Só pra cara, aproveitar o hype. eu daria uma orquídea pra ele. Olha, uma orquídea também é Eu bom. daria uma orquídea. E na verdade, qual que é a flor que é roxa? Depende. Violeta, né? Violeta, Daria uma violeta com o álbum da Taylor Swift pra ele. Speak Now. Fale agora, Alonso. Fale agora. Fale agora. Eu daria um vaso de petúnia escrito. Outra vez. Not again. Também. Olha, se você viu o Guia do Mochileiro das Galáxias, você sabe. Terceira vez que a gente cita alguma coisa de Guia dos Mochileiros aqui hoje. Eu acho que você deveria ler. Se você não Exatamente. leu, leia. E é uma série fenomenal. Tudo bem que eu só cheguei até o terceiro livro. Mas, em minha defesa, tem uma outra indicação literária aqui. Leia a Agência de Investigações Holísticas Dirk Gently. É fenomenal. Douglas Adams, simplesmente. Qualquer coisa. Um cara que fez roteiro pra Monty Python, pra Doctor Who, não pode escrever mal. Não pode ir. Bom, vamos lá. Imagina um livro escrito com texto do Douglas Adams, com Stephen King, Neil Gaiman, dirigido pelo Tarantino, cara, com coisas do Neil Gaiman, com toques do Neil Gaiman, seria sensacional. Tim Burton também eu gostaria, assim, uma pitada. Com animações e participação Tim Burton. Olha Tim só. Burton. Hollywood, quando sair de greve, contrata a gente. Bom, agora vem um momento polêmica. Punição cafajeste do Hamilton. Achei, olha... Não, foi ridícula. Foi assim. Na hora que eu vi que saiu a investigação, eu falei, não. Se punir é sacanagem. Não. O cara não fez nada, o cara não fez nada. O cara, sabe qual que é o ruim? O Pérez, ele é o típico cara... Tem aquela coisa... Até que o Hamilton citou o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna que era o cara que fazia assim... Eu vou te dar a seguinte opção. Na disputa comigo, ou você bate ou deixa eu passar. O Pérez é o seguinte... Eu bato e você passa. O Pérez é mais ou menos assim, ó. Você vai passar por mim, mas você vai me bater. Não tem uma ultrapassagem de disputa de posição que é com o Pérez que não tem toque. É raras vezes que não tem. Até um dos motivos meu, que até hoje eu falo de eu não ser tão fã do Pérez, foi que numa disputa com o Jenson Button, na primeira disputa que ele teve, com o Button ele simplesmente jogou o carro por cima do Button. Então, tipo assim, cara, não faz sentido a punição ter sido pro Hamilton nesse caso, porque, primeiro, foi uma disputa normal de corrida. Pista molhada. Então, os dois a mercê da sorte. Espalhar Foi toque de corrida. Nem incidente, toque de corrida. Segue o jogo. Aí eu me pergunto, porque teve um pessoal que falou, mas olha o estado que o carro do Pérez ficou. Mas você tá punindo porque o equipamento foi estragado? Porque se o equipamento foi estragado e o Pérez perdeu performance,
ele deveria ter sido punido na Hungria porque ele bateu com o Piastri e o carro do Piastri perdeu performance também. Ele perdeu posição pro Pérez e pro Hamilton naquela corrida. Então também a corrida do Piastri foi prejudicada. Aí falaram isso, né? A outra que tipo, mas o Hamilton, ele faz disputas desse jeito, tipo, tentando comparar com as coisas que aconteceu com o Verstappen. Cara, o Hamilton acho que é um dos caras que é mais tranquilo de brigar com ele. Quantas vezes ele já disputou posição com o Alonso, com outros... Agora, só com os pilotos da Red Bull que tem algum atrito. Sim. E aí, o que eu fico, tipo, mais assim... Porque, cara, o Pérez, ele sempre se envolve em incidente, em batida, faz umas coisas duvidosas que ele joga os outros pra fora da pista, ninguém pune. O Pérez, ele é um dos caras que mais passa ileso. Fora aquela corrida que teve lá os negócios de limite de pista, em que na Áustria, né, que diz que o carro dele ficou no limite das ultrapassagens de limite, foi só 3. Não tinha que ser punido. Enfim. Eu acho muito, muito estranho, tipo, nesse sentido de você pega e acontece esse negócio. Aí tem a corrida do domingo, né, que teve, a gente vai chegar nesse, mas assim, só pra citar, teve o Sainz e o Piastri, ali teve uma disputa que também também danificou os carros, os pilotos, o Piastri abandonou primeiro, o Sainz abandonou depois, mas ali não teve punição. E a do Hamilton ainda saiu caro, né? Porque teve os pontos também. Olha, achei demais. Achei exageradíssimo. Não, foi ridículo. Desculpa, foi ridículo. Sim, eu acho que... Uma coisa que foi que até a Débora falou, mas foram rápidos, né? Dessa vez foram rápidos. Nossa, quantas vezes a gente terminou a corrida, terminou o dia, começou a corrida no dia pra ter um resultado. Sabe? Ridículo. Não. Aí, assim, também foram criticar o Toto Wolff, né? Que o Toto Wolff não fez nada, não era o momento pro Toto Wolff brigar. Eu acho que... Aí é a minha teoria da conspiração. Que se teve alguma coisa do teto orçamentário, não vale a pena você brigar por mixaria. Brigar por isso. Que aí também é, tipo, enfim. Vamos deixar pra poder brigar na hora que o vamos ver vir aí. Porque não digo se não estou afirmando que a Mercedes pode ter ultrapassado o teto orçamentário. Mas se a Red Bull quebrou esse teto orçamentário de novo e quais foram as outras equipes que quebraram, eu acho que a Mercedes entra na briga. Se ela quebrou, ela vai também, tipo, falar, e aí, qual vai ser a punição agora? Porque ano passado vocês fizeram vista grossa, né? Exato. Então eu acho que assim, também não vale a pena brigar por pouca coisa. Não. Tem que saber a hora que você vai brigar na Fórmula 1. Não interferiu nada no campeonato. Não. O Hamilton provavelmente vai, quer dizer... O Hamilton vai passar o Alonso. Vai encostar no Pérez. A Mercedes vai terminar em segundo no campeonato de construtores. Não vai mudar em nada. A Mercedes não está disputando mais com a Red Bull. Tá disputando com a Aston Martin para poder só ocupar o lugar dela. Uhum. E até pra Mercedes é melhor, né? Ser segunda ali, quietinha, tem mais horas de túnel de vento. Essa é a primeira. Exato. Bom, e para finalizar o sábado tivemos Piastri e Gasly no pódio. Gostei do Gasly no pódio, gostei. Pódio entre aspas, né? Aquela plaquinha, né, de funerária, mas enfim. Mas foi legal. Foi legal. O Gasly, cara, mereceu, fez uma puta de uma corrida, se isolou. Porque assim, por mais que teve ali aquela disputa Verstappen e Piastri fez uma corrida correta dele, não precisava querer fazer nada de extraordinário. O Gasly não foi pra cima também. O Gasly também correu tranquilo. Porque os pontos que o Gasly tava brigando no sábado não era ponto que ia, tipo, também trocar de posição a Alpine com a McLaren, né? Foi que eu falei no último Petkoff? Petkoff? O que é? Um programa, não? O podcast agora é o Petkoff. Petkoff. Eu falei nos últimos podcasts que a McLaren tinha 40 pontos de vantagem, era administrar. Spa foi um final de semana que a McLaren administrou a perda para a Alpine, né? Conseguiu colocar o Piastri à frente do Gasly, então já conseguiu mais pontos. E aí no domingo foi aonde que ela tentou administrar vantagem sobre o Ocon e sobre o Gasly.
Bom, já vamos para domingo, né, Débora? Que também Pra mim ainda continua a sensação de bandeira vermelha no sábado. no sábado e vai pro domingo. Sei lá, tem essa sensação ainda. Ainda mais porque o Verstappen larga na ponta, né? Uhum. Tudo bem. Leclerc estava ali, mas Leclerc nada. Quando me falam que estendem um tapete vermelho para o Verstappen atravessar, eu fico imaginando que vocês estão se referindo à Ferrari ser vermelha. Porque, tipo, eles esticam a Ferrari e falam assim, Verstappen, passa. Não, ele deu a passagem pro Pérez naquela largada que eu fiquei, gente, sério? Que foi poucos, não durou nada a liderança da Ferrari. Não, tudo bem, até não vou criticar de novo, porque eu já fiz essa crítica lá no Azerbaijão, eu sei que vai vir milhares de pessoas falando, mas o carro é 300 mil quilômetros mais caro. Cara, tudo bem, mano, mas só que o Piastri com uma McLaren deu mais trabalho, sabe? O cara tava disputando uma sprint. É impressionante, sabe? Eu tenho essa sensação que às vezes dá pra fazer sim, dá pra buscar. Tsunoda deu mais trabalho pros outros pilotos do que... Mas o Tsunoda... Acho que a gente pode falar... Acho que vamos fazer essa segunda parte só falando de Tsunoda, né? Não, gente, o Tsunoda fez uma baita de uma corrida aqui. Que menino, gente. Nossa, foi... E assim, foi uma pena ele não ter terminado com uma posição melhor e com um pouquinho mais de pontos. Porque merecia. Porque aquele final ali também teve o Ocon que, tipo, reverteu o final pra ele, né? E ele conseguiu... ir pra pontuação ali, mas o Tsunoda fez uma baita. Aquelas corridas dele burocráticas, né? Que é por isso que eu não gosto dele. Mas esse final de semana eu gostei. Não, mas não é. Pra uma equipe que nem a Alpine, não é ruim, mas eu sou muito mais uma corrida do Piastri, do Tsunoda, sim, do Albon, do que uma corrida também, bosta que nem a do Ocon, que fica lá, passou, acabou. Então, e a gente também tem que assim, mencionada a questão do Ocon e do Tsunoda, enfim, o Gasly. O Gasly, ele tinha um pouco mais de chance de terminar na zona de pontuação, porque a Alpine foi com ele na estratégia de uma parada só. Só que quando ele fez a troca do pneu macio pro médio, a Alpine cagou na troca do pneu dele, que deu aquele problema para poder trocar, e aí ele perdeu a vantagem que ele tinha na pista e das coisas que estavam acontecendo com os outros pilotos. Por isso que o Ocon teve um pouco mais de sorte, assim, entre aspas, né? Que no final ele tava com o pneu um pouquinho melhor, ele conseguiu render e fez as ultrapassagens que precisava para poder pontuar um pouco melhor. Mas era pro Gasly estar nessa posição no final de semana. E o Tsunoda, disputa muito boa, tava bem legal. A escalada dele, as briguinhas que ele tava tendo ali, trocava de pneu e aparecia não sei aonde. Eu acho que esse final de semana que a gente teve do Tsunoda, né, dessa corrida em específico, é o Tsunoda do começo do ano, que a gente tava vendo ele, tipo, a diferença que tinha pro De Vries, o quanto que ele tá tentando tirar alguma coisa com esse carro que é ruim. Ele tinha sentido a chegada do Richard. Não, e nessa etapa, não. Não, acho que na Hungria foi estratégia mesmo. Foi estratégia cagada. Estratégia cagada que acabou beneficiando o Ricardo. Não que. E talvez a equipe nem queria que o Ricardo chegasse tipo, com um resultado tão, tipo. Avassalador, né? Não. Não quisesse que o Ricardo chegasse. Porque assim, a expectativa era do Ricardo realmente chegar no final de semana ruim. Porque ele já estava afastado do carro há alguns meses. Tava fazendo simulador e tudo. Acho que talvez era aquela coisa de também, vamos tentar poupar o Ricardo de críticas logo na primeira corrida. Vamos tentar fazer ele ir bem, assim, tipo, nessa primeira etapa. Então também acho que a Hungria é bem difícil de medir. Estratégia dos dois completamente diferente, as escolhas que a AlphaTauri fez. Mas esse final de semana, Tsunoda mandou muito bem. E responsabilidade total da classificação que ele fez no sexto. Uhum. Não, o Tsunoda é espetacular, assim. Eu gosto muito, eu acho, assim, que é um piloto que merece mais chances, porque esses 3 anos de AlphaTauri tá ridículo. Não é um ano que foi entregue um carro bom para ele. Então, mas falando em entrega de carro bom, né? Vamos comentar rapidinho, né? Piastri versus Sainz, em que todo mundo viu o lance, ali é lance de corrida, realmente, não tem que crucificar ninguém. Eu acho que tanto Piastri como o Sainz, acho que o Piastri ele sofreu pela inexperiência de Spa, que é aquela do cara, você não vai ali por dentro. Mas também Sainz,
Porra, Mas cara. também a noção dele tipo assim, ele tá com um carro que é um tanque. Ele corria num Hot Wheels antes. Quem? O Piastri. Não, é isso que eu tô falando. Tipo, É falta de noção do Piastri de Spa-Francorchamps. Ele não tem noção de que espaço o carro que o Sainz tem. agora, aí, né, teve os dois lados do que aconteceu pós-corrida. Que o Piastri falou, ai, foi um incidente, tipo, não queria que isso tivesse acontecido, não sei o quê. Ele não culpou o Sainz, mesmo não tendo visto as imagens naquele começo ali, tipo, que foram perguntar pra ele o que tinha acontecido. Depois também ele não culpou, foi a única coisa que ele falou, tipo, é uma batida, tipo, acabou acontecendo, a gente perdeu um resultado que poderia ter sido um pouco melhor. Agora, o que o Sainz fez, nossa, eu achei ridículo os comentários do Sainz do pós-corrida. Tipo, atribuindo a culpa total ao Piastri, que o Piastri tinha sido errado, que não sei o que, eu fiquei tipo... Cara, você que é o experiente, o piloto experiente, ele tá no primeiro ano dele da Fórmula 1. Aí, e aquele comentário dele que foi pro site dele lá, que tipo, ele colocou no perfil. Ah, eu achei ridículo. Olha, desculpa, Carlos Sainz, mas não tem como te defender esse final de semana. Não, esse final de semana não dá. Assim, é que eu falei, não era um lance pra punição, não era um lance pra crucificar ninguém. Se os dois pilotos tivessem saído da corrida e tivessem ficado quietos, o que o Piastri fez o correto. Se o Carlos Sainz tivesse feito o mesmo, cara, ele teria saído como um grande piloto. O que o Carlos ganhou? Criticando o menino. Assim, eu acho que o pior, assim, foi ter mantido o Carlos na pista. Ah, aquilo também foi Porque eu acho que até mesmo o Carlos pode ter saído um pouco de cabeça quente, ter falado aquilo de nervosismo. Porque, porra, pra que a Ferrari foi manter o cara na pista? Recolhe, velho. Não, eu achei que ele tinha ficado na pista por um certo tempo, porque eu fiquei assim, talvez eles estão esperando a chuva. E aí vão usar o Sainz de bode expiatório pro Leclerc, que tem chance de conquistar o pódio. E também vai ser, tipo, pro restante das equipes. Se a gente parar e colocar um pneu de chuva, vamos ver o que acontece daqui 2 voltas. Se vai chover, não sei o quê. Só que não, eles abandonaram com ele antes da chuva ali, tipo, do que poderia ter sido a chuva. Foi... Pra quê? Pra que fez praticamente metade de uma corrida numa pista que exige demais do motor, que é um dos... Quando voltava a Fórmula 1, né, das férias, era a corrida que eles escolhiam trocar motor pelo nível de exigência da pista e pelo restante que eles iam enfrentar do campeonato, né? Porque depois pega Singapura, que é uma pista complicada, enfim. Aí não, tipo, pra quê? Tipo, ficar gastando equipamento? E ele tava perdendo performance porque o carro tava quebrado. Tava danificado. Ai, decisão horrível da Ferrari no sentido de, tipo, do Carlos Sainz. O bom foi que eles ficaram do jeito que eles gostam de trabalhar, que é ficar com um carro na pista, que é o que eles sabem lidar. Exato. O pódio do Leclerc foi porque só tinha um carro da Ferrari na pista. Se os dois estivessem ali, eles tinham cagado a estratégia dos dois e o Lewis Hamilton tinha sido o pódio. Com certeza. Com certeza, assim, tipo... E outra, né? O Hamilton, não tô dizendo que o Russell ajuda o Hamilton em si, mas as escolhas com o Russell também não foram muito boas nessa corrida, né? O Russell talvez se tivesse um pouquinho mais pra frente ali, tinha ajudado o Hamilton aí atrás do Leclerc, tipo, a pressionar a Ferrari. O Russell ele foi eliminado, né? Salvo engano, no Q2. Não, acho que ele foi pro Q3. Não, ele foi pro Q3, desculpa, eu tô confundindo com a etapa passada. Eu acho que ele largou um pouco mais atrás. Ele largou mais atrás. Ele largou, acho que até atrás das McLaren, salvo engano. E teve a corrida de recuperação do Norris, né? Que o Norris caiu para trás, coloca pneu duro. E aí a McLaren realmente... Eu até falei, nossa, a McLaren tá muito estranha. Eu ia mandar uma pergunta sobre isso. Sim, se a estratégia da McLaren usada com o Norris na corrida não funcionou, o carro que não se adaptou às condições do circuito no domingo. Os dois. Os três. Os três. Ainda tivemos muito azar. O sábado, a McLaren rendeu um pouco melhor, porque a gente teve uma pista fria, né, mais fria, com chuva, e no momento que teve a sprint ali, que teve aquela coisa de usar os pneus de chuva, a McLaren estava um pouco mais confortável em trabalhar com eles.
quando foi pra corrida do domingo, porque no domingo tinha uma baixa chance de chover, então a pista ela foi subindo a temperatura, né? Mas principalmente a estratégia que deveria ser usada no domingo, o que a Pirelli apostava era na utilização só dos pneus macios e médios. O pneu duro era tipo a terceira alternativa lá da Pirelli entrando no hall de estratégias, né? E a McLaren acabou usando o pneu duro com o Norris, e aí depois até o Stella falou que o carro da McLaren estava rendendo mais com o pneu macio, e era o que eles deveriam ter usado, mas não tem como você usar só um tipo de pneu, por mais que você tenha ele, porque tem aquela coisa de você usar dois tipos de compostos na corrida, né? Se não for declarada pista molhada. Então o Norris teve que passar por aquele período de pneu duro, e o que funcionou na estratégia dele foi o momento certo de trocar o pneu, que ele foi escalando o grid, e o restante foi trocando e foi ficando atrás dele, mas o carro não estava performando, era uma pista muito ruim para a McLaren. O melhor trecho que eles tinham, da volta era o miolo ali, porque é onde tem as curvas, porque velocidade de reta o carro não tinha nada, e no final da corrida o Norris falou que o carro não tinha ritmo nenhum aqui em Spa, que sábado deu uma mascarada. E até foi engraçado, né, que no final do GP da Hungria, ali na salinha antes do pódio, o Verstappen falou, né, pro Norris, falou, nossa, em Spa você vai voar com esse carro, porque teu carro tá muito rápido de reta. Mas não. Criou uma ilusão, não tô falando que o Verstappen criou, mas que ela chegou com uma ilusão, e até o Stella falou assim, gente, pra Monza, a gente tem que fazer uma asa traseira nova. Então, assim, isso é uma coisa que eu tô gostando nesse momento da McLaren, que antes a McLaren tinha um problema, demorava em assimilar e resolver. Pra quando, em qual pista que ia pôr, né? Agora não, pra Monza é urgente, urgente Monza, e é uma asa que vai ser só usada em Monza, provavelmente. No Brasil, talvez, né? Talvez, né? Mas aí também, né? Eles vão parar ali em Singapura. Então, e é interessante, Aninha, na estratégia do Norris, porque a gente vê ele faz 5 voltas com pneu médio, depois ele faz o stint da volta 5 a 17 com pneu duro, e ele colocou o pneu macio e foi até o final. Então, ele, além do Hülkenberg, que usou, o pneu macio ali, não, o Hülkenberg foi menos até, mas o Norris é o piloto que mais fez voltas de pneu macio, e tava num ritmo bom, indo até o final da corrida. É engraçado o carro conservando, né, o pneu macio. Isso foi uma coisa meio estranha. Com o médio, e eu acho que eles também tiveram esse problema, mas criando uma falsa ilusão das outras corridas, que com o pneu duro o carro da McLaren rendeu mais. Bom, a gente comentou rapidinho aquela hora do Hamilton, mas vale falar também do Hamilton, que roubou o ponto, né, do Verstappen. Verstappen ia ter novamente o final de semana 100% de aproveitamento, né, com a volta mais rápida, que era pole, mas não era pole. Vitória da sprint, pole da sprint e vitória na corrida e volta rápida. Mas Lewis Hamilton falou, vai nada. E a equipe, cara, eu fico imaginando pós-briefing da equipe, na hora que o Verstappen falou, eu falei pra gente testar o pit stop, falei pra gente poder fazer novamente, vocês, não quis. Aí vem o Hamilton e rouba o ponto de volta mais rápida, ele deve ter ficado pistola. Ou não também falou, já tô indo de férias, quebraram o troféu ali dos construtores. Marco protegendo 2, não dava pra proteger 3, né? Colocar a cabeça, né? Protegeu 2 ali, bom, né? Mas acho que é isso. A Red Bull está sacrificando troféus para poder ter resultados melhores. Mas o Hamilton, sim, né? Acho que loucura, né? Como tá os finais de semana do Hamilton. Mas esse pontinho faz diferença por causa da disputa dele com o Alonso, né? Acho que agora só um ponto separa os dois. Só um ponto de diferença, né? Vamos ver. Cara, já pensou, terceiro lugar do campeonato ser decidido por um ponto de uma volta rápida? Pois é. Vai ser interessante. Mas não vai ser, infelizmente, né? A Aston Martin tá indo de submarino. E tivemos, né, a dobradinha da Red Bull até que fim, né? Vamos pôr dessa forma, né? Uma dobradinha em que
o Pérez fez a lição de casa, aí vem o patrocinador dele, né, um dos patrocinadores dele, falar que, olha, é muito estranho o carro da Red Bull do Verstappen render tanto quanto do Pérez, provavelmente o carro dele, aí infama essa notícia, faz todo mundo começar a questionar se a Red Bull tá com um carro melhor pro Verstappen e o do Pérez, não. Gente... Adaptação. Não, e tem outra coisa. Se hipoteticamente fossem os dois carros, o Pérez não ia superar o Verstappen nem aqui nem na China. Sabe? É impossível. Não. O casamento Verstappen e Red Bull esse ano tá perfeito. Eu achei um dos melhores. Até a gente foi lá, né, Débora? A tabela do campeonato. Só Red Bull. Não, nem na época do Hamilton, do Vettel, do Schumacher era uma dominância tão grande. Sabe? Porque do do Vettel... Teve aquela temporada que ganhou 7 pilotos, né? Diferentes. Sim, 2012. Então, mas o Vettel e o Hamilton nunca teve 2 temporadas em que eles ganharam com antecedências, assim, 3, 4 corridas. O Verstappen vai ter. Assim, não é desmérito com o Verstappen, porque ele consegue entregar dentro desse carro melhor que qualquer outro piloto. Acredito que realmente só desse grid atual... Norris, Hamilton, Piastri e Alonso, Russell talvez entregariam com esse carro. Eu acho que assim, de diferença dos dois carros, para Red Bull, obviamente, compensa mais ela fazer um carro ao gosto do Verstappen do que do Pérez. Então é natural ao longo do ano, quando eles foram fazendo atualizações, priorizarem o gosto do Verstappen. Não tem como você fazer também 2 carros diferentes na Fórmula 1, né? Não é desse jeito que funciona. Então, o Verstappen, a gente sabe que ele é o primeiro piloto da casa. E quando o Pérez foi pra lá, acho que ciente dessa coisa. Tipo, se sobrar alguma coisa pra você, você conquista. Mas se não sobrar, e também quem é que quer brigas internas dos 2 pilotos, né? Tipo, de ter que ficar gerenciando... conflito, assim. Tudo bem, parece que os dois também não são, nossa, que best friends, enfim. Mas é a forma como a Red Bull tá tratando e tá numa sequência de vitórias que é muito grande. Tá indo pras férias completamente ciente de que vai ganhar o campeonato só se alguma coisa muito catastrófica acontecer. E mesmo assim, se precisar cancelar o restante da temporada, a Red Bull já é campeão. O Verstappen já é campeão. Então é isso, tipo, é gerenciar esse restante de temporada. E uma coisa que você tava falando, né, de a brincadeira ali dentro da Red Bull esse final de semana foi muito engraçado. As conversas do Verstappen com o engenheiro dele. Que acho que aquilo ali acabou roubando um pouco a cena, né, os dois ali discutindo, não sei o quê. Então também eu deixei uma pergunta aí na pauta de vão deixar o Verstappen brincar? Por que não? Porque ele quer fazer a volta mais rápida, ele quer tirar o máximo do carro. Eu acho que... Aí o engenheiro dele fica, Verstappen, você consumiu mais do pneu que você deveria, mas eu tô na frente, pô, deixa eu. Eu acho que assim, o Verstappen ele vai saber, ele sabe que ele vai ser campeão, então para ele arriscar hoje e arriscar no GP do Brasil ou Abu Dhabi é a mesma coisa. Quer brincar agora? Deixa, sabe? Vai chegar uma hora que é aquela coisa, sabe, do filho prodígio que quer ter uma Ferrari? Dá. Você vai fazer o quê? É diferente de dar para um filho pródigo, né? Estudem, pesquisem a diferença entre filho prodígio e filho pródigo. É bem interessante, vocês vão entender por que o ditados às vezes tem uma informação diferente. E para finalizar, a pergunta da Ana, que novamente, né? Porra, Ana, concordo com você. A pergunta se a gente concorda que o piloto do dia foi o Max Verstappen. Acredito que ela não concorda. Cara, não foi. Desculpa o Verstappen. Se você ouve a gente, porque você está querendo melhorar seu português para conversar com a família Piquet, saiba que não é desmerecendo o seu trabalho, mas, cara, Tsunoda pra mim eu acho que teve muito mais destaque. O Albon teve mais destaque. Eu votei no Tsunoda. O Norris teve mais destaque. O Hamilton... o pessoal gosta tanto de corrida de recuperação, por que não deu pro Norris? Exato. Porque as corridas de recuperação do Pérez largando de nono Sabe um cara lindo. que até merecia mais que o Verstappen? O Leclerc. Também, eu acho.
fez uma puta uma corrida com aquela jabiraca da Ferrari. Desculpa, correu a corrida inteira em terceiro lugar, com o cu na mão, esperando a Ferrari errar. E a Ferrari errou, apagado. E conseguiu um terceiro lugar que, olha, é louvável. Com a possibilidade. Cara, eu acho que o Leclerc, quando entrava pra ir nos boxes, ele falava que, gente, eles vão me fuder. Não fuderam, sabe? Eu acho que, assim, cara, então, eu acho que fica meio chato. É muito emotivo. Eu acho que, assim, realmente é que nem aconteceu com aquele goleiro no Campeonato Brasileiro, que a votação popular deu o troféu pra ele, sendo que o cara tinha tomado um frango. Ele ficou constrangido, a jornalista ficou constrangida, o pessoal da Globo ficou constrangido. Tiveram que mudar a regra, que era assim, olha, a gente vai ter a votação popular, mas vai ter um grupo que vai decidir se a votação popular tá correta. Né? Parece que praticamente com as eleições, né? Tem que fazer uma coisa assim. Tem que fazer uma coisa assim. Mas, desculpa. Mas eu acho que tinha outros pilotos nessa corrida que mereciam mais. O Verstappen, ele teve um final de semana perfeito, mas, pô, largar de sexto pra ganhar, todo mundo sabia que ele ia ganhar. Tipo, era só se ele tivesse batido o carro na McLaren ali, que talvez ele não ganhasse. Mesmo assim, com o carro com um déficit, talvez ganhasse. E teria ganho. Porque tem um carro que é muito bom. Tipo, se ele tá, talvez, com um pedacinho ali do assoalho quebrado... Posso falar porque ele teria ganho? Sebastian Vettel, GP do Brasil de 2012. O cara com o carro esfarelando na pista, ganhou. Ganhou não. Conseguiu os pontos suficientes para ser campeão. O Verstappen, ele ia dar um jeito, ele entrar nos boxes, guardar o carro, trocar as peças, voltar para a corrida, dar 2 voltas em todo mundo e ia ganhar a corrida. Não, e o Pérez também, tipo, não foi um cara que dificultou para ele nesse fim de semana. Assim, nossa, tipo, não, o Pérez parou. Não, o Pérez... Para ser ultrapassado, ele freou, ele puxou, ele foi pro barril do Chaves. Não... Eu acho que o Verstappen, ele tá fazendo uma temporada espetacular. Tipo, não é desmerecendo o trabalho dele. Cara, é um ano que ele tá mostrando que ele tem controle do carro e é um cara que a gente não consegue duvidar que ele não vai ganhar todas as corridas que restam agora pro ano acabar. E se uma ele não ganhar, talvez seja o Pérez que ganhe, porque tem... Não, mas é o mais possível, né? Porque tem uma Red Bull na mão. Então pode ser que, tipo, vai chegar o final do ano e a gente talvez só tenha, tipo, uma equipe ganhando, que é a Red Bull. Pode acontecer isso. Espero que o GP do Brasil se prove o contrário. Mas eu acho que dessa vez, assim, falhou a votação do melhor piloto. Na verdade tá falhando, né? Já tem um tempo. Mas eu acho que dessa vez forçou a amizade. Exato. E nota da corrida, Débora? Eu posso fazer uma observação? Pode. O Rubens está conversando, né? Porque assim, eu acho que está mais do que bem estabelecido que a sprint funciona em pistas curtas, né? E aí, o teste valeu a pena em Spa pra ver o contrário. E aí eu acho que eles tentaram fazer assim, tipo, numa pista muito curta funciona. Vamos tentar numa pista muito longa pra ver qual que é esse efeito. Não funciona, mas Spa também é interessante por causa da chuva, imprevisibilidade, o que pode acontecer. Então acho que por esses fatores eu gostei até do fim de semana. O todo acho que foi bom. Eu daria um 8. Não foi perfeito, mas acho que um 8 tá bom. O meu problema é que Spa é uma das minhas pistas prediletas. Sim, cara, me dói no coração quando eu vejo... Desculpa, eu vou usar esse termo pra quando eu ver o pessoal do Twitter falando, os nerdolas do Twitter falando, Spa tem que sair, Spa e Mônaco... Gente, são 2 pistas que testam os pilotos de uma forma que nenhuma outra pista testa no mundo. Eu acho que assim, Spa, Mônaco, Monza e GP do Brasil Interlagos são pistas que testam os pilotos de uma forma, de uma grandeza que outras pistas não testam, que tem que estar no calendário. São pistas assim que forçam os pilotos a serem muito mais, eles terem que se exigir físico, mental, tudo. E, cara, é muito legal o Spa. Então, assim, Spa já... Eu gosto... Só acrescentando, mas o que eu gosto de Spa é da questão técnica dela, porque é uma pista que tem 2 setores muito parecidos, que é o primeiro e o segundo, que é a parte rápida, e tem o segundo setor, que é sinuoso. Para você configurar um carro para Spa, é a dificuldade de você configurar um carro para correr no Azerbaijão. E o Azerbaijão também é uma pista complicada. Então eu gosto disso, tipo, da equipe ter que olhar pro seu projeto, porque aí chega essa coisa, né, que você
olha pra pista, você não consegue olhar ela como um todo. Você tem que olhar pro teu carro e ver o que qual peça você vai mudar para poder tentar valorizar a característica principal do seu carro. Se qual que é a parte da aerodinâmica que você desenvolveu mais. Não, é bem isso. E quero falar o seguinte, por ser Spa, eu já daria esse 8 que a Débora deu, mas o final de semana eu gostei mesmo, acho que foi assim, até uma coisa que foi conversada na transmissão dos Vogons, que Spa é uma pista que eles se preocupam muito, e as pistas grandes foram saindo do calendário, porque os carros se passavam muito, né? Uhum. E dessa vez não. Dessa vez a gente viu grupinhos de carros próximos um do outro. Ali o Russell fazendo uma corrida de recuperação muito boa, o Norris fazendo uma corrida de recuperação muito boa, o Bottas assim, e o Joe também tentando o máximo com aquelas Alfa Romeo. Não, e ele terminou atrás do Bottas, né? Merecidíssima a corrida do Zou. Sim, sabe? Cara, então assim, foi um final de semana bem bacana da Fórmula 1. Eu acho que aí eu vou concordar com a Débora com 8, porque eu acho que assim, a parte chata foi a questão realmente das escolhas da direção, de momento de entrar com chuva, não entrar com safety car, não entrar. Eu acho que eles davam para ter trabalhado melhor esse momento. E também, vamos lá, né? Decidir melhor a data da corrida, né? Porque fugir da chuva não tem muito como fugir. Fugir da chuva não vai fugir, mas já era legal, né? Voltar das férias sem Spa. Uhum. É tipo, o começo do campeonato, hoje, é Austrália. Pronto, é Austrália. Ruim agora vai voltar pra Holanda, né? Holanda. Não é? Holanda. Não, tipo assim, não odeio a pista, mas também não, não tem apego nenhum. Não tenho apego. Mas assim, também não... Antes da gente ser cancelado, vamos agradecer a todo mundo. Obrigada! Obrigado a todo mundo que ouviu o BBcast. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.